2, 3 e... Pode entrar! A casa é sua, pode entrar! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Entrar. Mais um dia estamos aqui com o nosso cafezinho. Maravilhoso cafezinho. Com a sua presença Sim. aqui conosco, né, tomando esse café. Vai. E vamos para o nosso assunto. Hoje nós vamos falar sobre esperar em Deus. O que é esperar em Deus, né? A gente escuta tanto isso, né, Marcela? Diz na igreja, espera em Deus. Na Bíblia está escrito sobre isso, sobre esperar em Deus. Mas às vezes a gente não sabe muito bem como esperar em Deus. Somos ansiosas, né? Dá aquela impressão de que esperar é você sentar e não fazer nada, né? Não tomar atitude nenhuma. Mas será o que é esperar em Deus? Sim. Né, Marcela? Hoje nós Verdade. vamos falar sobre isso. Que é um assunto muito bom e é um assunto que realmente fica sempre na nossa cabeça, né? Será que eu devia estar fazendo alguma coisa ou será que agora é esperar? Esperar fazendo nada ou esperar fazendo alguma coisa? E que coisa, né? E se eu estou justamente esperando por essa coisa, como fazer enquanto isso? E eu acho que esse questionamento já é válido, assim. Esse questionamento, eu acho que Deus já está falando com a gente. Né? Quando a gente para pensar o que é esperar nele. E entender que tem o esperar. Né? Esperar faz parte. Normalmente quando a gente está assim, ansioso demais e a gente vai conversar com alguém, desabafar com alguém, né, no meio cristão, normalmente as pessoas falam isso, dão esse conselho, né? Espere em Deus, ora, espere em Deus. E a gente fica, mas eu tô cansada de esperar, né? Porque o nosso tempo não é o mesmo tempo não é o mesmo tempo de Deus. Né? A gente quer as coisas normalmente para ontem. Verdade. A gente não tem esse entendimento. Será que eu já estou pronta? Será que eu não estou ainda? A gente quer que as coisas aconteçam. Será que eu deveria estar esperando ou deveria estar fazendo alguma coisa? Na verdade, é uma desculpa estar esperando, porque na verdade eu só tenho medo de tomar uma atitude. E isso muitas vezes pode até ser verdade, mas se ainda tem medo de tomar atitude é porque ainda não é hora de tomar atitude. Então, ainda é o tempo da espera até de entender o que fazer. Né? Por exemplo, pessoas às vezes veem de fora alguma situação que você está vivendo, que a gente está vivendo, e a pessoa tem sempre uma solução. Né? A gente tem a tendência de ter uma solução para a vida do outro porque a gente está olhando com distanciamento. A gente não está na pele do outro. Né? E aí a gente sempre acha que, nossa, está demorando, porque se fosse eu já tinha feito isso, eu já tinha tomado essa atitude, eu já tinha feito isso aqui. Só que essa é a grande questão. Talvez a resposta já até esteja mais ou menos na sua mente. Mas por que você não consegue fazer? Porque talvez seja o tempo de amadurecer. E as coisas de Deus, assim como a natureza, tem o seu tempo mesmo de amadurecer. Né? O bebê tem um tempo para se formar dentro do ventre da mãe, para que então ele nasça de forma certa, né? No tempo certo. Saudável. O fruto na árvore também tem o seu tempo. Então, muitas vezes, mesmo que a gente já meio que saiba a resposta, mas tem um tempo de você entender toda a consequência da tua ação, toda a maturidade que você tem que ter para que você tome aquela atitude, tudo que você precisa aprender para que você então esteja pronta para aquele passo. E a gente, na verdade, tem uma ingenuidade de achar que já está pronta, que Deus, por favor, já estou pronta, faz acontecer. E Deus não está pronta não, filhinha, que eu é que sei. Né? E muitas vezes a gente pensa que já está, só falta Deus querer. Mas a gente já está, né? A gente acha que não aconteceu ainda porque Deus ainda não quis, ou sei lá, porque alguma coisa não aconteceu. Estou sendo castigada, tem esse grande... Isso é um grande equívoco, né? Isso é um castigo. Será que não aconteceu ainda porque eu cometi aquele erro no passado? Será que ainda tem coisa que eu... Né? Será que eu preciso ainda... Sei lá, a gente tem essa... A gente carrega muita culpa, né? Exatamente. E aí vem essa coisa da penitência, eu tenho que me penitenciar, porque, então é por isso, de repente eu não mereço. Gente, merecer, a gente não merece nada. Né? Começa por aí. Tudo que a gente tem é pela graça Verdade. de Deus. Né? Então, mas às vezes realmente a gente precisa se preparar
para receber aquilo que Deus tem pra gente. E às vezes o tempo da espera pode ser o tempo de preparo, não é preparo de ficar assim de braços cruzados esperando. É de você se preparar mesmo. Se você quer alcançar determinada coisa, o que eu preciso aprender para alcançar aquilo? Que curso que eu preciso fazer? Né? A gente se preparar até intelectualmente mesmo, estar se capacitando para receber aquilo. Então o tempo da espera é isso também. É de você estar ali se preparando de todas as formas que você puder se preparar para você alcançar aquilo que você deseja. Verdade. E muitas vezes Deus quer que nesse tempo da espera a gente quebre o nosso orgulho, a gente esmague a nossa vaidade. E Ele está esperando a gente se dar conta disso. O quanto que uma demora de algo acontecer é porque eu tenho orgulho, é porque eu estou esperando partir do outro, é porque eu estou esperando... Às vezes, no casamento, eu estou esperando que meu marido fique perfeito para que então eu seja a mulher perfeita que ele merece. Porque enquanto ele não merecer, eu serei... O quanto que a gente dá desculpa para que isso a gente continue sendo, então, aquela pessoa arrogante e vaidosa. É o outro que tem que mudar, eu já estou aqui bem. Então, assim, Deus quer que a gente se dê conta, eu creio nisso, em ser humilde, como Ele nos orienta. Sejam amorosos, perdoadores e humildes. Isso começa dentro de casa. Dentro do nosso lar, nossos íntimos. Então, muitas vezes, aquilo que você quer alcançar precisa de um nível de humildade e falta de orgulho para que você, então, faça bom uso daquilo que você vai conseguir. Como um bom pai amoroso, o Senhor não nos dá algo que a gente não está preparado de forma... no nosso orgulho mesmo. Até na prosperidade financeira, muitas vezes você quer prosperar, mas tem algo que você precisa compreender, que você precisa abrir mão, que você precisa perdoar e pedir perdão, para que você então faça bom uso daquela graça que o Senhor já tem prazer em te dar. Mas por misericórdia, Ele fala, eu não vou dar ainda porque você não vai saber o que fazer. E o que você vai fazer não é aquilo que está no centro da vontade de Deus, porque no centro da vontade de Deus não tem como a gente fazer algo que não seja com humildade, com amor, com bondade, com uma grandeza, com um propósito maior e não só aquilo que nos agrada. Porque a gente tem essa tendência de ser egoísta, né? Sim. A gente quer fazer para alimentar o nosso ego, quer fazer para mostrar para o outro. Então, assim, Deus sonda o nosso coração. Ele sabe exatamente, por mais que você fale, não, eu quero fazer isso porque eu quero ajudar, porque eu quero não sei o quê. Ele sabe exatamente o que está motivando o seu coração. Exatamente. E Ele quer mostrar. Né? Isso. Olha qual é a sua motivação real. Olha só. Só que a gente não quer ver, né? Exato. E aí é isso que você está demonstrando não estar pronto. E Deus é um pai amoroso, né? E como todo pai amoroso, você não vai dar para um filho aquilo que ele não está pronto para receber. Exatamente. Assim como você não vai dar um carro de presente para um adolescente de 15 anos. Você não vai dar um carro para um adolescente. Por mais que esse adolescente possa até saber dirigir, mas você não vai fazer isso. Se ele não tem maturidade, se você vê que ele é um adolescente que tem maus hábitos, que não tem responsabilidade, que é nervoso. Você não vai fazer isso. Enfim, você vai se preocupar com o quê? Com todas essas características do temperamento dele, da falta de visão dele de se olhar, né? De criar consciência. Exato. Você vai querer resguardar o filho, né? Sim, pois é. Da mesma forma, Deus com a gente. Ele quer nos proteger, nos resguardar. Então, ele sabe que se ele te der algo que você ainda não está pronto para receber, isso pode destruir a sua vida. Verdade. Pode destruir a sua vida. Sim. Né? Então, a gente precisa realmente ter essa paciência, né? E como esperar em Deus, Carol? Como é que você faz para esperar em Deus? Olha, assim, as coisas que você faz, você fala assim, tá difícil, mas eu sei que eu preciso, né? Eu creio. O que você faz? Então, eu vou falar uma coisa que foi uma estratégia mesmo, que eu encontrei uma forma, porque eu era muito ansiosa em relação a isso. Muito ansiosa, Marcelo. Eu visualizava as coisas, eu tenho esse sonho aqui, eu quero realizar, Deus tem promessas na minha vida. Porque às vezes a gente recebe, né, até as profecias, a gente recebe, Deus falou que eu vou fazer tal coisa, Deus falou isso, e por que não está acontecendo? Quero que aconteça agora. E eu ficava ansiosa demais. E só essa ansiedade já mostra que você não está pronto. É. Tá? Quando você está pronto, você não tem
essa ansiedade. Tem aquela paz, Você né? Que sente excede o paz, entendimento, isso. né? E aí, porque a ansiedade vai fazer o quê? Vai levar você fazendo a sua força. E assim como Sara fez na força dela, né? Quando colocou Agar para deitar com Abraão, né? Ela não teve a paciência de esperar, ela até duvidou se realmente Deus ia cumprir essa promessa. E esse momento de espera às vezes faz isso, né? A gente começa a duvidar. Será? Será que realmente vai acontecer? Você fica assim, pelos olhos racionais, não vai acontecer, que tola que eu sou, como que eu tô crendo nisso? Claro que não. Deixa eu dar o meu jeito. Isso. Que é o que ela fez, né? Aí você vai na sua força e coloca tudo a perder. Coloca tudo a perder. Então, aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei, depois de quebrar muita cara, né, gente? Porque isso não é assim. Entendi. Não, a gente só entende depois de sofrer, depois que já quebrou a cara, depois que, não, realmente eu tenho que fazer diferente. Né? Quando a gente entende, agora não, eu tô fazendo tudo errado, eu tenho que fazer diferente. E aí eu comecei a entender tudo que acontece na minha vida como um preparo. E aí eu comecei a viver como um preparo, como um aprendizado. Eu tenho os meus sonhos lá na frente, tenho as promessas de Deus, tem sim. Mas eu comecei a viver o agora, a sentir prazer no que está acontecendo agora. E viver esse preparo, o que eu estou fazendo aqui, o que Deus tem para eu fazer hoje. Porque a gente fica pensando, o que Deus tem para eu fazer lá na frente. E o que Deus tem para você fazer hoje? Ele tem coisas para você fazer hoje. Nem que essa coisa seja apenas só cuidar da sua família, tá ali educando seus filhos bem. Porque a gente tem muito isso, né? Não é só... Você tá educando pessoas, você tá educando seres humanos que terão coisas grandiosas para realizar, né? Que se transformarão em pessoas importantes. Que vai fazer diferença, né? Dentro dos princípios, Isso, né? Dependendo da forma que você educar. Olha que responsabilidade. Dependendo da forma como você educa o seu filho, você pode levar o seu filho para o sucesso ou para o fracasso. Você pode criar alguém que vai facilitar a vida das pessoas. Ou você vai criar alguém que é mais uma pessoa iludida com esse mundo de loucura, gente. Isso, então às vezes... Procura o senhor quando você pode achar, hein? Isso. Procura. Verdade. Vai nessa de, como é que é? Vai nessa de macetar. Vai nessa. Então, às vezes, o que Deus tem pra você é isso, é educar seu filho bem. E a gente, que eu ia dizer, que a gente tem muito isso de, o que Deus tem pra eu fazer? A gente sempre olha pra fora. Pra fora. E pra uma coisa megalomaníaca, né? Isso. Ou é na sua igreja, em cima do púlpito, não sei o quê, ou tá na rua, ou tá nos palcos, ou tá no... Sabe? A gente sempre tem essa visão. Sim, porque aí sim eu serei relevante. Isso. Aí sim minha vida terá marcado. Isso, né? A gente tem essa visão. E aí a gente não olha, peraí, mas será que eu estou fazendo bem o que Deus me mandou fazer agora? Nos bastidores, né? Isso. Como que eu quero fazer uma coisa lá fora se eu não estou fazendo bem isso que está aqui? No meu dia a dia. Fiel no pouco. Isso é ser fiel no pouco. Exatamente. Né? A gente só olha para o muito. Para quando eu tiver muito, para quando eu tiver... eu vejo muito isso até em redes sociais. Às vezes é difícil você começar a fazer uma live e não ter ninguém assistindo você, ou ter uma pessoa. Só que... a pessoa sabe, você fala, não! Ou você ter poucos seguidores, ou poucas curtidas, e aí você começa a desanimar. Não, ninguém tá me vendo. Eu não tô fazendo diferença. Eu não tô fazendo nada. Aí você começa a se culpar, não tô fazendo nada de relevante. Isso. Só que você tem a opção de desistir ou de ser fiel no pouco. Se você estiver falando para uma pessoa... E for relevante, algo que você disse já foi. Isso. Então, continua constantemente. E, gente, ser fiel é uma coisa constante. Eu tô falando aqui como se fosse assim, é só fazer isso. Corta pra eu. Gente, tem uma pessoa na live do outro, vou desligar. Pois é, mas a gente também se desanima. Nós somos humanos. Sim. Eu também entendi que eu já tive minhas crises. E vou te falar, gente, rapidinho aqui. Todo mundo desanima, todo mundo acha um saco, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem tudo. Então, às vezes, a gente vê alguém
Assim, é claro que quando admiro uma pessoa de sucesso, é claro que a pessoa, ela já caiu e levantou muitas vezes, e por isso ela já minimizou aquilo ali, ela já viu que não precisa ser validada por ninguém, ela já viu que ela tem um alvo e ela está seguindo. Isso é admirável, mas aquela mesma pessoa, naquele dia a gente não sabe quantas coisas ela teve, quantos probleminhas para resolver, quantas crises, né? Quantos percalços que a pessoa tem. Não existe um lugar de agora pronto, passei do nível de percalços, não terei mais. Não existe. Não existe. E a cada nível que você subir, os desafios serão maiores. Sim. Tá? Que isso fique bem claro. Verdade. Então não ache que, ufa, passei daqui, agora, né, vai ser diferente, não vai ter. Não vai ter sim. Vai chegar um momento que vai ter de novo os desafios e aí você vai pro próximo nível. Sim. E de novo o desafio, próximo nível. A vida é assim. É aquela frase, né? A vida, que ela pede da gente é coragem. Ela esfria, esquenta. Eu esqueci de quem é essa frase, mas o que a gente precisa mesmo ter na vida, o que Deus quer que a gente desenvolva é coragem e ousadia. É um ser que vive em coragem e ousadia. E que às vezes descansa, e às vezes tem medo, e às vezes falha. Exato. Mas o tônus que Deus quer para nós é um tônus de coragem e ousadia. Isso. De, vamos lá, o que tem pra mim? Ai, que medo, mas eu vou encarar. Isso. E esse esperar sendo fiel no pouco, como eu falei aqui, né, de uma forma constante. Você tem que estar constantemente. Como se a gente pensar num casamento. Você não é fiel ao seu marido hoje e amanhã você não é mais. Tem gente que sim, mas assim... mas assim, né? Sim, não, certo. O certo, né? A proposta, não, a proposta é essa. Não, eu sou fiel. Mas não tem como você ser fiel hoje, amanhã você não sei, e aí depois de amanhã você é. Você já não foi fiel. Aí já vira um casamento aberto, né? Vamos, já que a gente não aguenta... Ou então você não aguenta, mas eu não quero te perder, então vamos fazer casamento aberto, que não dá certo. Então como que você vai fazer isso com Deus? É. Hoje eu tô sendo fiel. Amanhã, não, eu caí, amanhã eu não sou fiel. Aí depois de amanhã eu resolvi que eu sou. Não existe. Deus, vamos fazer um relacionamento aberto? Às vezes eu vou estar contigo, mas às vezes eu vou estar com outros. Não existe. Então, é compromisso, né? É isso. Então, ser fiel no pouco, fazer constantemente aquilo que Deus te mandou fazer. Ponto. Independente da quantidade. Ser muito ou ser pouco. Né? E aí, na minha vida, eu fui fazendo assim. Eu fui aprendendo essas coisas e falando, não, peraí. Sem ansiedade, deixa eu olhar. Toda vez que vem aquela coisa quando a gente começa a pensar lá na frente, tudo que a gente gostaria de realizar, e vem aquela ansiedade, mas eu queria que isso acontecesse agora. Aí eu paro e vou, não, peraí, o que Deus tem pra eu fazer hoje? Porque, gente, o que você fizer hoje é o que vai te levar pro amanhã, o que vai te levar lá na frente. É o conjunto de coisas que você faz que forma quem você é, né? Não adianta, é o que você faz. Não adianta só o que eu gostaria de fazer, você fica sempre ali naquele limbo, né? Isso. A margem de si mesma. Poderia ter feito, mas não fiz. Por quê? Porque não podia, porque não quis encarar. É isso. Ou nem quis pedir ajuda, né? Porque às vezes a gente não está conseguindo encarar alguma coisa e não é que a gente é fraco, por isso a gente pode estar fraco, mas a gente tem a opção de pedir ajuda, né? E às vezes a gente também não pede. E isso que você está falando é tão bom, porque assim, às vezes a gente tem grandes sonhos para realizar e aí não consegue ter paciência com o pequeno de hoje. E às vezes você pode estar numa situação de nem quero mais realizar nada, não tenho sonhos, não consigo sonhar com nada. Talvez você tenha vivido um tempo onde sonhar só te trouxe frustração, então você prefere nem mais sonhar para não se frustrar. E isso também não é bom. Então é bom você criar sonhos sim. Você começar a identificar dentro de você o que te move, o que te faria feliz. O que pelo menos tem que dar certo. Eu quero ver meus filhos encaminhados. Então concentra nisso, tenha sonhos para eles. Porque quando a gente começa a ter sonhos para os filhos e não quer pensar em nós, a gente acaba se melhorando para ser uma melhor mãe para os nossos filhos. Porque não tem como, né, a gente se largar e dar o melhor de nós para os filhos. A gente dá o melhor para os filhos sendo o melhor que a gente pode ser. Até eu já ouvi essa expressão que fala assim, nossa, eu morreria pelos meus filhos. E você viveria pelos seus filhos? Como é que é viver pelos filhos, né? E aí, o que você faria diferente? Então eu vou viver por eles. Às vezes eu não tenho uma motivação minha mais. E eu entendo que no meio desse processo, aí você vai encontrando a sua motivação perdida. Porque algo de bom, algo de Deus te trouxe
para um lugar onde Ele quer que você esteja, né? Um lugar excelente, um lugar bom. Então, assim, são essas coisas que eu comecei a pensar. E a confiar em Deus completamente, né? Porque eu acho que uma das dificuldades que a gente tem de esperar em Deus é porque a gente tem essa mania de controle. Eu quero controlar. Verdade. Eu quero que seja no meu jeito, no meu tempo. E aí, quando eu abri mão do controle, porque, gente, é um fardo muito grande você ter a responsabilidade de você fazer tudo. Você pegar isso pra você. E não é assim. Deus é que realiza. E quando eu entendi isso também, que Deus que realiza os sonhos, não sou eu que realizo, gente, isso daí facilitou minha vida, assim. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, é o Senhor quem realiza. Porque eu ficava assim, com sonhos tão grandiosos, que eu pensava assim, meu Deus, eu vou ter que trabalhar tanto, eu vou ter que me esforçar tanto, eu vou ter que me desdobrar tanto. Porque eu ficava assim, então por que Deus... Aí eu questionei a Deus. Eu falei, Senhor, por que o Senhor colocou esses sonhos tão grandes no meu coração? Isso é maravilhoso, é um momento de questionar, mas é isso. Isso. Deus quer isso, Deus fala, isso, garota, pergunta, né? Isso. Eu sinto que Deus fica assim, pode perguntar. E a gente vê na Bíblia Moisés e Elias. Fica uma coisa, religiosidade, Senhor, eu não posso te... Não posso questionar Deus. Não, o que tá na nossa boca antes da gente falar, já pergunta. sabe que tá no nosso coração. Se isso tá te afligindo, pergunta pra Deus, Ele vai te responder. É que a gente tem medo da resposta. A gente também não... Ou a gente fica assim, não quero ser eu tenho que ser uma boa menina, falar bem com Deus. Eu não posso... E tem medo da resposta também, mas não tem também isso. Eu preciso de uma reverência, claro que precisamos. Mas... Abre o coração. Abre o coração. Isso é uma grande reverência, quando você confia nele de todo o coração. E aí eu questionei ele, eu falei, Senhor, por que o Senhor está colocando esses sonhos tão grandes no meu coração? Por que eu sonho coisa tão grande? Como que eu vou realizar isso? E aí, gente, foi maravilhoso que ele me respondeu e foi instantâneo. Ele falou, porque quem realiza sonho não é você, sou eu. Porque que graça teria se eu deixasse os meus filhos sonharem pequeno? Eu não teria oportunidade de mostrar o Deus que eu sou. Sim. É isso. E se eles achassem que era por eles? Entende? Se eu sonhasse pequeno, meu sonho é pequeno, é uma coisinha que dá pra eu fazer. O mérito jamais seria de Deus. A gente traz pra gente o mérito. A gente, no fundo, não quer ter um Deus que realiza as coisas. A gente quer saber o que vai acontecer. Isso. A gente gosta de ver as cenas dos próximos capítulos. A gente quer saber. A gente não quer jogar no escuro, né? E aí, a gente recebe os aplausos. A gente recebe... realmente foi eu que fiz. Foi porque eu estudei. Foi porque eu não sei o quê. Aí, agora, quando é uma coisa muito grande que você jamais poderia fazer... Aí, realmente, Deus vai levar todo o crédito, porque não tem nem como ser você. E aí, quando eu entendi isso pra mim foi, assim, foi maravilhoso. Porque eu fiquei tranquila. Sim. E hoje em dia eu fico muito tranquila. Esses dias, eu e o Ricardo, a gente estava conversando até sobre ansiedade. E aí, eu falei pra ele que eu não tenho ansiedade nenhuma em relação ao futuro. Tipo assim, será que vai acontecer isso? Será que vai dar certo? Os nossos filhos, será que... Porque isso causa ansiedade na gente, a gente pensar no futuro dos filhos, pensar no futuro da família, no futuro, né, nosso. Isso causa ansiedade. Eu penso zero nisso, Marcelo. Zero. O que causa ansiedade em mim, que eu não sou perfeita, né? Não. Eu tenho minhas ansiedades. O que causa ansiedade em mim, normalmente... é quando eu tenho muitas coisas pra fazer. Coisas essas que eu que fico trazendo pra mim. Né? Quando eu tô assim, meu Deus, tem muita coisa pra fazer. Isso me deixa ansiosa. Sim. Agora, ansiedade por causa de futuro, eu parei de ter isso, assim. Desde quando eu entendi isso. Entregar o controle pra Deus, de entender que é Ele que realiza. Mesmo que eu olhe na minha conta bancária, eu vejo, gente, eu nunca vou realizar esse sonho. Sim. Mas eu fico confiante, porque eu sei que Ele vai prover. Se Ele quer que eu realize isso, Ele vai me dar a condição de realizar. Né? E aí de viver por fé mesmo, né? Viver por fé. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. É isso. Isso, exatamente isso.
E foi isso. E você, Marcela? O que te faz conseguir esperar em Deus? Pois é, realmente é um grande desafio esperar em Deus. Você estava falando aqui, Carol, eu estava pensando. Engraçado isso, né? Eu fico assim, da onde que a gente criou, que a gente precisa se esforçar tanto para conseguir aquilo e deixar evidente que o mérito foi nosso? Aí eu fiquei assim, quando a gente é criança, a gente escuta de uma maneira geral muito que a gente fala assim, você precisa se esforçar, você precisa não sei o quê. E quando a gente escuta de alguém, isso foi sorte. E é como se o foi sorte, que a gente crê que foi Deus, né? É como se aquilo não tivesse mérito. E aí eu acho que isso cria uma coisa assim, não, então o que tem mérito é o que pelo esforço. Porque o que é por sorte, por graça, não tem mérito. Não foi nada eu que fiz. E aí a gente começa a ver menos o agir de Deus e mais o que a gente pode fazer. Então desde pequena eu fico assim, não, eu é que tenho que saber fazer, porque se for sorte não fui eu. Então a gente aprende que sorte é ruim. É bom ter sorte, mas não é bom contar que teve sorte. É bom transparecer que foi você, né? Então, no fundo, assim, é bom pra gente quebrar esse paradigma e falar assim, caramba, ter sorte, recebi aquilo e não fiz nada por isso. A gente começar a criar que isso é bom. Eu não fiz nada, porque a graça já é isso, a gente, né? Mas até na vida prática, foi sorte. Olha, sei lá, até coisas banais, eu tava no mercado, peguei um produto, quando foi passar ele era mais barato do que estava ali. Que sorte, recebo. É a graça do Senhor, o Senhor quis me presentear. Que bom, porque ou a gente fica, tirei de alguém. Ai meu Deus, tirei de alguém. Por que eu tive sorte e o outro não teve? Que culpa. Então, é legal a gente refletir sobre isso. O quanto eu, dentro de mim, tenho a crença de que ter sorte, eu estou roubando da justiça. Se eu tive sorte, aquilo não é justo. Não, então assim, é pela graça mesmo, e que a graça venha. O quanto ela não está vindo porque eu estou dizendo que não, deixa que eu faço, porque eu sou a menina boazinha que não aceita a sorte e faz por onde. E aí, isso não te tira da responsabilidade de fazer por onde. Mas é entender que pela graça é muito mais leve. É muito mais leve. E a gente escuta, né, muito na infância, que a gente tem que se esforçar. Mesmo assim, você só porque vai se não for esforço, então você não mereceu. Não mereceu. A gente escuta muito isso. Você não está merecendo. Né? Quantas vezes a gente escutou isso? Não fulano, porque você não está merecendo. Ou então fulano foi sorte, mas na vida real é isso aqui. Isso. E aí a gente começa a deixar de lado a graça, o sentido da graça. O sentido maior, que a gente não está falando de pequenas sortes. A gente está falando... Mas se a gente está vendo que no macro a graça é aceitável, então nas mínimas coisas ela também será. Uhum. E é o que você falou, então eu entender que não sou eu que vou realizar os grandes sonhos. É o Senhor, mas eu vou fazer esse pequeno de hoje. Eu vou fazer essa tarefa escolar que eu preciso fazer, eu vou fazer essa pequena coisa que depende de mim. Esse é o meu lugar no grupo, então eu vou fazer a minha parte. É a gente entender esse pequeno lugar, né? Que muitas vezes não vai aparecer, mas ele só está servindo de preparação para algo maior que Deus colocou no meu sonho até como bússola, para me guiar para esse lugar, né? E aí você perguntou, né, o que eu faço? E aí eu, aos trancos e barrancos, vou fazendo aquilo que eu entendo que é o que Deus mesmo quer. Que enquanto eu espero, eu conheço mais dele. Enquanto eu espero, por eu saber que eu dependo dele, então eu conheço mais dele. Então eu vou debruçar na palavra dele. Eu vou orar, vou estar em estado de oração, vou jejuar. Por que jejuar? Porque jejuar vai me tirar da distração e vai me colocar a minha mente mais direcionada a ele, ao que ele quer. E ao fazer isso, ele vai me quebrando daquele pedestal que eu me coloco e daquilo que eu construí sobre mim. Às vezes a gente constrói um enredo sobre nós e aí qualquer coisa que vem, que vai quebrar aquele enredo, a gente fala, não, isso não combina com quem eu sou. Quem disse? Como assim combina? Não tem combina. Aquilo é você também. A gente é muito diferente às vezes em certos aspectos. Eu sou uma pessoa super agitada no meu falar, mas eu sou extremamente calma em alguns momentos. Mas não combina. Combina. As coisas de Deus não têm esse roteiro que a gente cria, que o mundo dá, né? Uma pessoa que é assim não pode ser assim do outro jeito. Aí a gente vai renegando que a gente tem aquela potencialidade em outro lugar,
Porque a gente vai seguir aquele script. Ou da menina boazinha. Não, eu sou a menina boazinha, que não digo não pra ninguém. Porque eu não vou magoar. E se eu sair da menina boazinha, quem sou eu? Eu sou essa pessoa múltipla. É. E é isso. Que em diversas situações a gente vai agir conforme a situação pede. É, exatamente. Né? Assim como Jesus era manso, né? E humilde e tudo mais. Mas ele teve um momento dele que ele se irou e saiu derrubando as barraquinhas do templo. Exatamente. E não ficou se culpando. Assim, ele mostrou. Jesus é um exemplo inteiro em toda a passagem bíblica que aquelas passagens foram escolhidas, tanto que até os 12 anos a gente não sabe, né, o que aconteceu com Jesus, aliás, dos 12 aos 30, né, que foi quando ele... A gente não sabe o que aconteceu, porque não é pra gente saber. Não é porque, mas talvez se eu soubesse, eu entenderia melhor o que ele fez. Não, porque não é pra gente entender. Mas você vê que até Jesus, olha só, até Jesus dá essa lição de esperar em Deus. Jesus sempre soube qual era o propósito dele aqui na Terra. Sim. Sempre soube. Mas ele não quis viver, cumprir essa missão, esse propósito, quando ele tinha 20 anos. Sim. Quando ele tinha... Sim. E ele foi levado pelo Espírito a fazer as Espírito. Coisas que ele precisava fazer. E até teve um momento que ele fala com a mãe dele, ainda não é chegada a minha hora. Então e a gente sabe. E a gente só sabe que ele sabe, eu fiquei pensando sobre isso, né? Não sei se eu estou enganada. Mas a gente só sabe que ele sabe quando ele reaparece nas Escrituras. Que é quando ele aparece, quando ele é batizado e que então ele vai cumprir o propósito dele. Até então, Jesus, quando ele se perdeu dos pais, quando ele não se perdeu, ele ficou no templo, ali ele começou, que é no tempo dos 12 anos, da adolescência, que quando começa a virar... ali ele começou a entender um chamado, né? Mas até então assim, até nisso, eu fico pegando pra mim, né? Até nisso eu falo assim, caramba, se não tá escrito... A gente vai buscar até, né, nos estudos, em pregadores, em teólogos, sobre aquilo. Mas se aquilo não está dito, não tenta entender. Vai ali no que já tem. E eu falei tudo isso para falar o quê? Eu estava falando ali quando você vai para a Bíblia, é que a Bíblia você começa a ler a Bíblia, conhecer o caráter de Deus, e a Bíblia começa a te ler. E aí você começa a ver que é tudo sobre a presença de Deus na sua vida. Porque você vai ter os picos e os vales, você vai ter momentos difíceis e momentos maravilhosos. O importante é você saber aproveitar cada momento. Aproveitar o bom do momento ruim, que até Napoleão Hill tem aquela frase, né? Cada dificuldade traz uma semente equivalente àquilo que você está vivendo. Então, aquilo que está tão difícil, ela está trazendo algo que vai germinar no momento bom, para que você crie o seu pico, Você às vezes passa por um vale, e o vale, o que você souber fazer de bom dentro daquela situação ruim, vai criar o pico próximo da sua vida que você vai saber desfrutar, porque você soube viver de forma na presença de Deus no seu momento de vale. Então hoje em dia eu vejo assim, esperar em Deus é continuar em Deus, desfrutando aquilo que está difícil, do que dá para tirar daquilo, e ver a beleza até no meio do caos mesmo, ver a beleza no meio do tédio, ver a beleza no meio da conta bancária ruim. Às vezes eu não posso comprar tudo que eu quero e tudo que eu estou precisando, mas o Senhor tem propósito nisso. O que será que eu preciso quebrar de orgulho? De talvez um trabalho que eu possa estar fazendo, mas eu orgulhosa, acho que eu não deveria estar fazendo, eu já deveria estar aqui, enquanto que temporariamente eu poderia estar fazendo algo que vai me dar aquilo. Então o Senhor vai falando tanto com a gente, quando a gente se abre a ouvir. Então eu mergulho mais na presença de Deus, é o que eu tenho feito, né? Eu mergulho mais na presença de Deus, entendo que os momentos difíceis existem para nos trazer maturidade e para olhar aquilo que de repente eu não estou vendo. A beleza do café da manhã com a minha família, a beleza de um domingo sem nada para fazer, uma risada do nada, sabe? Uma conversa com o filho, uma conversa entre amigas, um amanhecer, um entardecer, uma noite, uma madrugada que eu acordo e entendo que o Espírito me levou a orar e eu vejo assim minha família dormindo. Uma bobagem que eu vejo e que aquilo me causa um riso. Então são os pequenos momentos, é não achar que está perdendo. Eu tô num momento que eu tô perdendo porque eu tô aqui parada. Deus te levou para um momento de deserto. Jesus, quando foi levado para o deserto, ele foi levado para o deserto para fortalecer o caráter dele, para passar pelas tentações,
e para que através da palavra ele mostre que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então é um momento precioso se a gente souber usar. E na verdade tudo é uma espera, né? A vida é uma espera. A vida na verdade é uma grande espera. Tudo a gente tem que esperar. Se a gente souber esperar, Isso. desfrutando, entendendo o que Deus quer nos mostrar diante daquela situação, é só ganho. A gente só vai ter ganho. Com certeza. E a gente cresce cada vez mais, né, em conhecimento, a gente fica mais fortalecido. Sim. Né, mais madura, mais né? maduro, mais fortalecido. Até uma frase que a gente vê muito, né, principalmente os coaches, né, quem trabalha com inteligência emocional fala muito, que você, que você tem que gostar mais do processo do que da chegada. E aí a gente olha para essa frase, ninguém gosta do processo, como assim você tem que gostar mais do processo? E foi isso que eu descobri. Mas porque quando a gente às vezes chega, a gente fala, tá, cheguei, e aí? Eu entendi o que é gostar do processo. E gostar do processo é isso. Isso é gostar do processo. Saber esperar. É saber esperar, é você ir vivendo, é você mergulhar na palavra, é você fazer aquilo que Deus te mandou fazer hoje, e você ter prazer nisso. Exatamente. Você ter prazer de cuidar daquilo que Deus te deu para cuidar hoje. É você estudar coisas novas. É tão prazeroso você aprender coisas novas, né? E é isso. Isso faz parte do processo. Vai procurar o que você precisa aprender, o que você gostaria de aprender, para você cumprir lá na frente o seu propósito. E aí tem coisas que você fala assim, mas eu não sei o que eu tenho que aprender. Que tipo de livro, de curso, de coisas que estão aparecendo para você agora? Que assunto você gosta, né? Que assunto você gosta? Que momento você está aí na sua vida? Que tipo de questionamento que tem surgido para você? Vai buscar coisas relacionadas a isso. Sim. Né? Aquilo que te causa... mas algum momento você ouviu assim, você é perda de tempo. Para de ouvir as vozes que te falaram que você é perda de tempo, porque talvez seja isso que você precisa encontrar, que vai te trazer uma alegria, que vai te trazer um ânimo. Isso. Porque a gente sempre tem isso, né? Eu só vou estudar isso daqui para eu aplicar ou ganhar muito dinheiro, ou aplicar e fazer uma coisa grandiosa, uma coisa maravilhosa. Faz o curso. Às vezes você não vai usar isso hoje, ou imediatamente. Terminei o curso, já vou usar. Mas lá na frente, de repente, você vai realizar um trabalho em que você vai usar aquilo dali. Exatamente. Né? Ou então, quando você entregar o seu currículo numa empresa, só porque vai ter aquele curso ali, vai ser o que vai chamar a atenção. Eu vejo muito isso na vida de Ricardo, né? Meu esposo. Ele tem umas formações na vida dele, e agora mesmo ele vai começar a fazer um trabalho, porque ele tem a formação em coaching. Olha só. Sendo que é na área de segurança do trabalho, petróleo, mas porque ele tem a formação em coaching. E as grandes empresas valorizam. Isso. As grandes empresas, grandes mentes, sabem que é importante esse processo. Isso, então, assim, às vezes uma coisa que você acha que você nunca vai usar na sua vida, e você vai usar. Sim. Eu, por exemplo, senti agora o desejo de fazer aula de Libras. Tô aprendendo Libras. Muito legal. E eu tô achando o máximo. Mas por quê? Será que isso vai me dar dinheiro? Não, mas eu sei que eu vou me comunicar muito melhor. Eu vou poder me comunicar com pessoas surdas, né? Não sei porquê, eu não conheço ninguém surdo, gente. Mas no seu coração Deus você sentiu o desejo. E isso é muito bom. E eu tô fazendo. Só faz. Faz, se Deus mandou você fazer, colocou isso no seu coração agora, se abriu essa porta para você agora. É verdade. Faz. Igual o curso de liderança na igreja. Mas eu não quero liderar nada na igreja. Pra que eu vou fazer curso de liderança na igreja? Faz. Às vezes a gente fala, Deus fala comigo, Deus bota um negócio pra você fazer, porque Ele vai falar com você, só que você fala, não quero fazer. Ele vai, porque é ali que eu vou falar com você, e você não tá querendo ir. Porque a gente fica com o coração, às vezes, muito racional, né? De querer fazer algo que vai trazer algum resultado financeiro, algum resultado rápido, óbvio, né? E não naquilo que vai ser transformador e eterno, aquela consciência que Deus faz se transformar na gente. Isso é um milagre. É algo que dinheiro nem compra, que a mudança de mentalidade é uma tomada de consciência, né?
E eu acho, Marcela, que uma das coisas que Gente, eu vou confessar aqui, a gente tá sem ar-condicionado que quebrou. A gente tá morrendo de Tá calor. muito calor aqui, por isso que a gente tá assim. Mas é isso. Eu tô aqui tentando não me movimentar muito pra ver se... Eu não consigo, eu já fico mexendo no cabelo, tô vendo fazer um coque aqui, já vou fazer um coque, eu não tô aguentando. Faz o coque. Então, uma coisa que eu vejo que dificulta muito, Marcela, esse esperar em Deus, gente, tá tudo é a urgência que nós temos. A gente tem muito essa urgência de realização. Tem que realizar, tem que fazer, tem que ser alguém. E a gente tem muito essa urgência. Tem que fazer tudo para ontem. E as coisas têm que acontecer imediatamente. Então isso atrapalha muito esse esperar em Deus. Sim. Porque a gente começa a atropelar as coisas. Atropelar tudo. E aí a gente não consegue. Aí quando se fala em esperar, o quê? Esperar o quê? Me dá o que eu faço. Né? Me dá o que eu faço. Esperar, não, como assim esperar? Aí você vai pra uma rede social, vê um monte de gente fazendo um monte de coisa, fala, eu não tô fazendo nada, não sei o quê. Começa a comparação, né? Isso já me deu muita ansiedade. Nossa. Parece que tá todo mundo fazendo tudo, menos você. Para agora. Se você acha isso, para agora, que isso é uma mentira. Mentira. Não tá todo mundo fazendo tudo o tempo todo, não tem isso. Aquilo é uma fração de segundos, minutos que você viu ali. E o que essa pessoa... E tudo que essa pessoa teve que fazer para chegar naquele momento. Não minimizando as ações que a gente vê. Mas entendendo que nem todo mundo tá fazendo tudo o tempo todo. Não é, gente. Tem gente que tá mostrando algo completamente irreal. E tem gente que tá mostrando algo real. Sim. Mas que pra pessoa chegar até ali, teve um passo a passo antes. Que você não viu, porque ela não mostrou. Né? Você não viu. Há quanto tempo que você segue essa pessoa? O que você tá vendo na vida dessa pessoa? Sim, exatamente. Né? Você não vê a pessoa passando noite em claro. Você não vê a pessoa estudando, fazendo... Botando as caras. Não vê. Passando, criando coragem dentro dela. Passar os perrengues. Isso daí ninguém vê. Ninguém vê. Não, e mesmo assim, né, não achar que tá todo mundo na batalha. Tá todo mundo tentando se superar. Então, é porque às vezes a gente entra nesse lugar de achar que é só a gente que tá num cantinho escuro de casa, sozinho, ninguém entende, não tem nada para ser grato, eu não consigo, não presto para nada, não sei nada. Já entrou nessa murmuração, difícil sair. Muito difícil sair. E aí, sair de uma vez é muito difícil. Vai saindo aos poucos, bota um pequeno passo diferente de tudo isso. Primeiro, humildade, fala com Deus. Deixa Deus falar com você, olha para as pequenas coisas da sua vida, olha para as pessoas que estão ao seu lado, valoriza a beleza dos seus filhos, do seu marido, da sua mãe, do seu pai, quem quer que seja, daquela pessoa que sempre te escuta ou que está sempre ali, valoriza o que você tem, valoriza a vida, valoriza estar respirando, valoriza que você tem internet, está podendo ver aqui um maravilhoso podcast, mas que você sabe, pode ali interagir, tudo, que você não... Valoriza as facilidades da vida, valoriza um cafezinho que você pode tomar. Começa assim, botando o olhar nesses pequenos momentos, né, que vão iluminando a tua existência e você não tá só nesse mundo achando que sua vida não tem sentido. Porque se a gente se basear pelas coisas, pelos rótulos, pelas coisas que a gente vê, parece que você descolou mesmo da realidade. A realidade não é isso, né? Não é se algo não está bom para você, se você não está satisfeito com o resultado que você vem tendo, então começa a pensar o que você pode fazer para mudar esse resultado. Sim. Né? É que às vezes a pessoa pensa, mas eu não tenho força para mudar nada e não sei o quê. Para e pensa. E se você não tivesse essa desculpa para dar que você não tem força? O que você poderia estar fazendo, né? Poderia estar ajudando até alguém. Às vezes a gente começa a ajudar alguém e a gente começa então a começar a criar uma luz dentro de nós. Isso. Né? Começar a criar uma luz, começar a criar um ânimo, né? Quando você é útil para alguém, ajuda. Tem às vezes uma pessoa no seu prédio, um idoso, alguém, leva um pãozinho de café da manhã para ele, pergunta se ele quer alguma ajuda. Faz alguma ajuda para alguém, seja útil. Ser útil faz muita diferença. E ajuda muito. Até nesse momento de espera. Né? Você ser útil na vida de alguém, ser útil na sua comunidade, né? Onde você mora. Isso faz muita diferença. Afinal de contas, é para isso, né, que a gente está aqui. A gente está aqui para servir, porque... Até ajuda. Esperar em Deus não é como você está
na sala de um consultório médico, esperando chamar a sua vez, não. Verdade. A gente tem muito essa imagem, esperar. Não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer. Mas aí quando você tá... O que você faz quando você tá no consultório médico esperando chamar a sua vez? A gente vai ver uma revista, vai ler um livro, ou fica no celular, ou assiste o que tá passando na TV. A gente sempre procura, né? Sim, alguma coisa pra passar o tempo. Aí começa a pensar naquilo que eu tenho que fazer amanhã. Isso. Ou naquilo, aquela resposta que eu não dei, né? Isso. Tipo essas coisas, a gente vai pensando. Então, enquanto você espera em Deus, procure algo pra passar o tempo, mas não coisa pra te distrair aleatoriamente, não. Não é distração. Ou começar a reclamar que o médico tá demorando, Isso, né? Aí também passa a espera inteira assim, né? Ele tá demorando, mas isso não se faz. Gente, mas isso não sei o que, aí buscou. Eu já estive Também em consultório médico que eu fiquei assim, doida que o médico demorasse mais pra me chamar, porque eu tava lendo um livro super interessante que eu tava fazendo. Ai, gente, não me chama agora, não. E às vezes a hora que chama é quando você descobrir uma coisa. Já chamou? Então é isso. Então, ao invés de você ficar de braço cruzado, reclamando, esperando chamar a sua vez, vai procurar coisas que você pode fazer enquanto espera. Né? Ou conversar com alguém interessante, né? Que a gente começa uma conversa tão boa no consultório. Sim. Que você nem quer. Ou seja, tem oportunidade de fazer coisas boas o tempo todo. Só que às vezes a gente vai pra murmuração. Vai reclamar do médico, vai dizer que aquilo é um absurdo, vai dizer, não dizendo que é certo, né? Mas assim, você vai ver o bom da dificuldade. E começa em pequenas coisas mesmo. Quando você tá na fila do banco, experimenta abençoar alguém, a fila do mercado. A pessoa às vezes já quer reclamar, né? Eu tô na fila do mercado, tô doida pra que a caixa demore só pra eu reclamar que esse mercado é um absurdo e que não abriu mais uma caixa. Isso. Então é isso. Isso é esperar em Deus. Procure esperar em Deus, na verdade, não é ficar de braço cruzado, nada disso. É você ficar tranquilo, né? Na palavra, quando fala sobre esperar em Deus, é sobre isso. É sobre você ficar tranquilo que Deus vai cuidar de tudo. Que você não precisa trazer um fardo que não é seu para você. Você não precisa fazer além do que aquilo que Deus te mandou fazer. Né? Fazer o que Ele te mandou fazer e ter essa tranquilidade. Que a verdadeira fé. É Ele que realiza, que você não precisa se preocupar com nada. Na verdade, esperar em Deus é não se preocupar. É não estar ansioso. Sim. E a gente só pode mesmo fazer isso tendo a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível estar no centro da vontade de Deus, conectada com Ele, com a paz que excede todo entendimento. Então, quando você tem fé, quando você crê que o Senhor está te guardando, que é todo dele o trabalho, e o nosso trabalho, como diz aquele louvor, é descansar nele, né? É essa fé mesmo de crer nisso, crer, viver, obedecer isso. Porque a gente não tem como dizer que crer se a gente não obedece, a gente não faz. Se eu creio, eu faço, né? Se eu creio que Deus está guardando a minha vida, então eu descanso. E recebo com agrado aquilo que Ele me deu para fazer hoje, nesse momento, nessa hora. E até dizer, Deus, mas tá difícil. Tudo bem, diz para Ele, confessa, mas saiba que Ele tá aqui. Então você conversa com Ele. É entender que o Espírito Santo tá aqui. Tá difícil, hoje eu não tô conseguindo, mas é entender, Ele tá aqui. Então a gente não tá se enchendo de algo e sozinho. A gente tá com Ele todo o tempo, é que Ele tá com a gente. A gente é que muitas vezes esquece de estar com Ele, né? E aí descansar e esperar. É esperar isso. em Deus. Então espere em Deus. Não ache que a sua vida não tem sentido, ou está chata, ou só vai ter sentido quando tal coisa acontecer. Não. A sua vida tem sentido hoje. Então traga esse sentido para sua vida, traga Deus para sua vida. Mergulhe na palavra, assim como a Marcela falou. Mergulhe na palavra dele, deixa a palavra dele falar com você e te transformar, né? E faça aquilo que ele te deu para fazer hoje, né? Sem essa ansiedade. De realização. Às vezes a gente se pega assim, não tô conseguindo, mesmo sem vontade, muitas vezes eu faço isso. Sem vontade eu abro a palavra e leio algum trecho, algum pedaço, peço para Deus falar comigo, e aí é uma relação mesmo, né? A gente crê que o Espírito Santo tá ali e Ele vai falar com a gente. Tem dias que às vezes não vem nada. Acontece comigo, não vem nada.
bota um louvor, fala com Deus, fica em silêncio, contempla. Só saiba que ele está ali. Porque às vezes a gente também quer uma coisa, né, uma receita. Eu vou sentar, eu vou abrir, ele vai falar. Ele não falou, deu errado. Não. Fica. Contempla. Fica em paz. Fica em paz, né? Fica em paz. É isso. Que ele está no controle. E vamos dar grandes testemunhos disso. É isso. Eu tô sentindo aqui do Espírito Santo, assim. Vamos dar grandes testemunhos da espera em Deus. Eu tenho certeza que alguém, assim, que vai ver esse vídeo, que tá nesse momento de não conseguir esperar, o Senhor vai falar com você e vai ter grandes testemunhos. Eu sinto isso, sim. Vai sim. Vai sim. Um grande testemunho. E quando isso acontecer, vem contar pra gente. Testemunha. Hoje eu li aonde? Eu li em algum lugar, agora esqueci aonde. Mas que falava assim, foi em Gálatas. Acho que foi em Gálatas. Que fala assim, eu vou até botar no comentário depois, que fala algo do tipo assim, quando a pessoa te discipular, dá testemunho do que tem acontecido para animar quem está te discipulando. Sim. Mas com outras palavras, né? Mas é isso. Querendo dizer isso, porque é bom quando a gente testemunha uns para os outros, a gente começa a fortalecer o que Deus está fazendo. Não é fortalecer ao outro, para o outro se encher. É para que a presença de Deus seja enaltecida. E fale assim, olha como ele está aqui, olha como ele está aqui. Né? É isso. E é isso, gente. Mais um episódio. Sim, graças a Deus. Fique à vontade, você é sempre nosso convidado para estar aqui conosco nesse bate-papo. Se quiser sugerir algum tema, pode sugerir aí nos comentários. Eu já coloquei as minhas redes sociais e de Marcela aqui na descrição nossa, mas eu vou colocar na descrição do vídeo também. Então pode entrar nas nossas redes sociais. Pode falar com a gente, o que você quiser saber, se estiver precisando de alguma ajuda, nós estamos aqui para ajudar você. Verdade, isso você não precisa esperar. Também não precisa esperar para dar o like aí, para compartilhar esse vídeo. Você pode fazer agora isso. Fazer se inscreva no canal. Comentário fofo, né? Se inscreve, também não precisa esperar para se inscrever, é rápido, é só clicar aí. Aqui. Ativar o sininho aí e todas as vezes que lançar vídeo novo, você vai receber aí a notificação. Toda terça às 6 da tarde tem vídeo novo no canal. Isso aí. E pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Beijo. Beijo.